Eu vou fazendo a leitura aqui vou abrir como se fosse o acaso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo aqui, para nós irmos harmonizando enquanto. Convidar os pobres e os estropiados. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convidai os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, ser tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo o esforço de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras. Sereis felizes porque não terão meio de vos retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem com vista a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse, convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que eles não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então, boa mensagem para nossa reflexão, para nossa harmonização aqui. Vamos ver se não tem ninguém pedindo para entrar, não. Então, agora vamos fazer a prece de harmonização, a prece de abertura do nosso estudo de hoje. Vamos pedir ao Márcio que nós acompanhemos mentalmente essa prece. Acho que não abriu o microfone, Márcio. Até. Então vamos lá. Nesse dia de hoje, queremos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, podermos estar aqui presentes nesse dia, pedir as bênçãos a nós, nossos colegas, nossos familiares, as pessoas mais necessitadas, pedir a que estejamos abençoados, que nesse dia de chuva seja uma chuva limpa, calma, tranquila, e assim como Deus nos permitiu abrir os olhos hoje pela manhã, e conseguimos levar e trazer um bom estudo nessa manhã de hoje, agradecer aos nossos familiares, nossos entes queridos, aos nossos assistidos, bom fluido, aos enfermos, aos hospitalizados, às pessoas que estão nos presídios, aos espíritos aqui encarnados e desencarnados que estão presentes também a fins de obter alguma palavra, né? Algum acalento, algum direcionamento. Então, demos por aberto a sessão de hoje. Amém. É assim. É no 99, né, Maria? Isso, 99. Vou permitir uns que tinha rolado a barra aqui, não estava aparecendo aqui, eu só ouvi o barulho. Cheguei lá na outra coisa, agora permitiu aí entrar uns quantos aí. Sejam bem-vindos. Acabamos de fazer a prece aqui, por isso que eu demorei um pouco a permitir a entrada aqui, a barra também tinha rolado ali, não estava aparecendo o que estavam pedindo para... Então agora acho que já
já estamos prontos para iniciar. Então, no capítulo 5, a continuação do estudo da segunda parte, que é das manifestações físicas espontâneas, que é mais específico sobre o fenômeno do transporte, e o item é o número 99 de hoje. Eu acho que vai ser só o 99 mesmo, porque ele é bem longo, tem bastante o que a gente comentar, o que a gente tirar. Antes de começar, Márcio, pedir um favor, se possível, colocar teu celular na horizontal, daí tu ocupa todo o espaço que tem direito à tua imagem ali. A não ser que esteja difícil agora. Aí deixamos assim. Não, mas é que ele não está automático. Ele não está girando a tua imagem, então deixa assim. Senão aí, daí é que ele não está girando automático, senão fica deitado. Já tinha no início acertado ali. Então não... Deixa assim. Depois tu vê como é que faz para girar a imagem quando gira ele. Daí ocupa mais o espaço, não fica... Tu ocupa 1/3 só do espaço que te é reservado aí. Tá, bom. Então vamos partir para a leitura. Então, alguém lê só a parte do 99 aqui, depois nas questões aqui, vamos dividir 3 questões para cada um para nós. Então, vamos começar pelo Walter, só o item 99. Vamos ver se está saindo o som aqui. Está sem áudio. Oi. Saiu. Vai lá, Walter. Trocamos equipamento aqui. É. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, e é que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal no caso dos transportes de que temos sido testemunha. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os operara, mas as respostas se ressentem por vezes da deficiência dos seus conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou, aditando-lhes notas muito judiciosas. Um é o artista, o outro, o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo, porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. Então, agora vamos... Já que o Portalete, aquele... lê da 1 a 3 as questões agora propostas a esse espírito. Primeiro, dize-nos, peço, por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando o médium em estado sonambúlico? Isto se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo, quando o meu está adormecido, poderia produzi-los igualmente com outro médium em estado de vigília. Segundo, por que fazes demorar tanto a trazida dos objetos? E por que é que avivas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? O tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, as mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Nota de Erasto. O espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça, que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Julga proporcionar um divertimento, enquanto que, na realidade, provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior
quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médiuns. Terceiro, depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outros médiuns com mais facilidade e presteza? A produção depende da natureza do médium, e o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Na continuação daí, da 4 até a sexta, Silaine. Quarta, as pessoas presentes influem alguma coisa no fenômeno? Quando há da parte delas incredulidade, oposição, muito nos pode embaraçar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no espiritismo. Não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. Quinto, onde foste buscar as flores e os confeitos que trouxestes por aqui? As flores, toma-os aos jardins, onde bem me parece. Sexto, e os confeitos? Deve ter feito falta ao respectivo negociante. Toma-os onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que tirei. Sétimo, mas... Até a sexta. Vamos ver, mais 3, 7, 8 e 9 agora. Dona Sandra, pode ir para nós? Mas os anéis têm um valor onde os tomastes? É que isso não prejudicou aquele de quem os tirastes? Apanhei-os em lugares desconhecidos, a todos, e de maneira que ninguém possa ter algum prejuízo. Nota de Erasto. Creio que o fato está explicado de um modo insuficiente, em razão da capacidade do espírito que respondeu. Sim. Pode nisso ter causado um mal real? Mas o espírito não quis passar por ter subtraído o que quer que seja. Um objeto não pode ser substituído senão por um outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se um espírito tinha a faculdade de substituir um objeto semelhante ao que tomou, não teria motivos para o tomar, e deveria dar aquele que serve para substituir. 8. É possível trazer flores de um outro planeta? Não, não é possível a mim. Era a Erasto. Outros espíritos teriam esse poder? Não. Isso não é possível em razão da diferença do meio ambiente. 9. Podereis transportar flores de um outro hemisfério dos trópicos, por exemplo, desde o momento que estejam sobre a Terra, eu posso. Lucas, 10, 11 e 12. Sim, senhor. Poderia fazer que os objetos trazidos nos desaparecessem da vista e levá-los novamente? Assim como os trouxe aqui, posso levá-los à minha vontade. A produção do fenômeno de transportes não é, de alguma forma, penosa? Não te causa qualquer embaraço? Não nos é penoso em nada, quando temos permissão para operá-los. Poderia ser-nos grandemente penoso se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. 12.
Quais são as... Opa, perdão, nota de Erasto. Ele não quer convir em que isso lhe é penoso, embora o seja realmente, pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. 12. Quais são as dificuldades que encontras? Nenhuma outra, além das más disposições fluídicas, que nos podem ser contrárias. 13, 14 e 15, Silvia. 13. Como trazes o objeto, será segurando-o com as mãos? Não, envolvo em mim mesmo. Nota de Erasto. A resposta não explica de modo claro a operação. Ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas com o seu fluido pessoal. É dilatável, combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium. E é nessa combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Ele, pois, não exprime com justeza o fato, dizendo que envolve em si o objeto. 14. Trazes com a mesma facilidade um objeto de peso considerável de 50 quilos, por exemplo? O peso nada é para nós. Trazemos flores porque agrada mais que um volume pesado. Nota de Erasto. É exato. Pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos. Por isso que a gravidade existe para vós, é anulada para os espíritos. Mas ainda aqui ele não percebe bem o que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à dos objetos. Numa palavra, a força deve estar em proporção com a resistência. Donde se segue que, se o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, é muitas vezes porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. 15. Poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Isso se dá com frequência, com mais frequência do que supondes, mas isso se pode remediar, pedindo ao espírito que traga de novo o objeto desaparecido. Nota de Erasto. É certo, mas, às vezes, o que é subtraído fica muito bem substituído, pois que para muito longe são levados os objetos que desaparecem de uma casa e que o dono não mais consegue achar. Entretanto, como a subtração dos objetos exige quase que as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, ela só se pode dar com o concurso do médium dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desapareça, é mais provável que o fato seja devido a descuido vosso do que à ação dos espíritos. Márcio, pode ler 16, 17 e 18? 16. Existem fenômenos que passam por fenômenos naturais e que são devidos à ação de alguns espíritos. Fatos dessa ordem acontecem a toda hora, mas você não percebe nem compreende, porque não pensa neles. Com um pouco de reflexão, esses fatos seriam vistos e percebidos com muita clareza. Nota de Erasto. Não se deve atribuir aos espíritos o que é obra do homem. Entretanto, estejam certos de que a influência oculta que eles exercem é constante e produz, ao redor dos encarnados, 1000 circunstâncias, milhares de incidentes necessários ao cumprimento das tarefas que esses desencarnados têm que realizar em suas existências terrenas. 17. Entre os objetos transportados, não existem aqueles que podem ser fabricados pelos espíritos? Não existem aqueles que são produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem operar no fluido do cósmico universal? Não por mim,
porque não tenho permissão para isso. Apenas um espírito elevado é capaz de fazê-lo. 18. Como você conseguiu introduzir os objetos na sala que estava fechada? Eles entraram comigo, envoltos na minha substância. Nada mais posso dizer, porque não tenho explicação para o fato. 19. Como você fez para tornar os objetos visíveis, se eles eram invisíveis? Eu retirei a matéria que os envolvia. Nota de Erasto. Não é a matéria propriamente dita que envolve, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera o transporte. Tá bom aí, obrigado, Márcio. Vamos pedir para a Vanessa a continuação até o final agora, a 20ª. A Erasto, pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode um espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? É complexa essa questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporta. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. Tornando este invisível, o espírito pode transportar quando queira e não libertar senão no momento oportuno para fazê-lo aparecer. De modo diverso se passam as coisas com relação aos que compomos. Como nesses só introduzimos os elementos da matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis e ainda, como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com a mesma facilidade que os raios solares atravessam a placa de vidro, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar que esteja hermeticamente fechado, mas isso somente neste caso. Nota: quando a teoria da formação espontânea dos objetos, veja-se adiante no capítulo intitulado Do Laboratório do Mundo Invisível. Bom, então voltando ao início da questão, lá no 99, quando abriu ali, ele diz que, além de todas as informações que vemos aqui, que nesses questionamentos, a gente também vê que os espíritos não sabem tudo. Isso também é uma matéria de estudo para nós, que veja que esse espírito a quem era questionado, ele ia até o limite do seu conhecimento ou do seu adiantamento, porque muitas vezes ele não queria nem admitir, por uma questão ainda de falta de humildade, vamos dizer assim, ele não queria admitir certas condições, e daí todas aquelas notas de Erasto veio o quê? Para esclarecer alguma coisa que faltou naquela questão ali. Então, a resposta dos espíritos é de acordo com o seu grau de conhecimento. Por isso que a gente tem que ter o cuidado nesses contatos e tudo para ter bem análise e ter essa noção. Não é porque veio um espírito, às vezes que as palavras são bem colocadas, assim como entre os encarnados também, nem tudo deve ser analisado e levado à luz da razão. Então, essa é mais uma questão, além da matéria, das respostas dadas, também esse conjunto importante para a gente ter esse aprimento. Alguma dúvida ou alguma observação sobre o que foi lido aqui? Lucas, o que te chamou a atenção? Não, o que me chamou a atenção foi exatamente dos espíritos tratarem para eles, o fenômeno de transporte ser indiferente à massa da matéria, né? Porque nós, como a gente está pensando em matéria, a gente pensa assim, que o esforço que a gente tem é proporcional à quantidade de massa que tem que deslocar. Quanto mais pesado, mais esforço tem que fazer. E para eles isso é irrelevante. Na verdade, o que denota que eles vão precisar de mais fluido do médium, mas o esforço, né, do processo de manipulação é o mesmo. E aí a gente começa a não entender, porque para nós fica muito... É totalmente diferente da nossa forma de transportar um objeto, né? E aí tu pensa assim, ó, que o que é a capacidade que a gente tem, nós, espíritos encarnados, né? A gente carrega a nós muitas potencialidades que a gente não compreende, né? Não, ainda está em formação e conhecimento.
E aí vem Erasto já há muito tempo com esse conhecimento, né, nos dá todo o suporte, toda a tranquilidade, esclarecer, tirar, não só esclarecer, mas ampliar a resposta que aquele espírito que estava operando o transporte dos objetos estava fazendo. Nós ainda temos muito a aprender e isso é bom. Isso é bom porque nos faz sempre inquietos, né? Nos dá a oportunidade de sempre questionar, sempre duvidar, sempre conhecer. A gente nunca pode parar de querer aprender e ser curioso, né? Nem por aceitar as respostas vindas, nem achar que sabe tudo, né? O que para nós seria uma coisa impressionante ter a oportunidade de ver uma atividade de transporte sendo executada, né? Mas para isso existe todo um ferramental técnico de médiums e um ambiente, né, hermético mais adequado para não perturbar o processo. Porque o médium cede esses fluidos, depois eles retornam, né, do médium. Então, existe toda uma questão asséptica espiritual que deve ser feita para esse processo de transporte. Por isso que ele é tão difícil e tão raro, né? E aquele, deixa eu pegar que não é como a gente, numa questão ali, não é como a gente pensa entre nós, de pegar um objeto com as mãos e carregar, né? Então, mas aquele fluido que envolve o objeto e que anularia a força da gravidade, este é proporcional. Então, tanto a energia do médium como a do próprio espírito. Então, em muitos casos eles conseguem trazer uma flor, algo leve, e não conseguem trazer um pesado. Por quê? Porque falta essa substância para envolver um objeto maior, né? Uma massa maior. Outro ponto que me chamou a atenção, e fica claro, mas quando a gente lê o relato, nos chama a atenção, é que não só a gravidade é anulado, né, mas o próprio meio físico ele é transposto com uma certa facilidade, né? Sim. O objeto foi envolto aquele fluido e ele passa por corpos densos, né? Você literalmente atravessa os corpos, né? Que para nós, a gente percebe quando tem espíritos que têm essa capacidade dele mesmo poder transpor esses meios físicos, espíritos que não conseguem. E existe uma categoria ainda acima daqueles que conseguem, através do transporte, fazer com que objetos que não têm essa característica possam ter. Então é uma coisa, né, que realmente é uma atenção na leitura, né? Não é só transportar objetos que estão naquele ambiente, sim trazer de fora sem ter que abrir-se portas, abrir janela. Ele simplesmente passa por esses objetos, essas barreiras físicas, como se fosse, assim como a gravidade, como se não existisse para eles, né? E um objeto físico, né? Márcio, algum questionamento, alguma observação? Não, estava bem explicado, né? Que para eles o peso não essa parte ali não interessa o peso para eles, né? Fica tudo tem a mesma proporção, né? Que nem o Lucas estava falando ali. Essa parte que eu estava tentando entender também. Eles fazem um envolto com ectoplasma, né? E daí não interessa, só que é mais fácil para eles, até para, de repente, no local, até para que teria que fazer o transporte, trazer uma peça, algo menor do que fazer aparecer numa sala do carro, por exemplo. Deu para entender. Só que não é o interesse deles trazer algo fantástico, né? Como tão maior, né? E sim algo mais simples, né? Para ter o envolto ali, né? Para ser ectoplasma, se falar. A coisa que eu entendi, né? Desculpa. Pode continuar, Marcos. Não, foi isso que eu entendi, que deu para entender. Não é o fantástico deles trazer algo maior ou imenso, né? Não é essa a intenção, né? Não que eles não pudessem, né? Pelo que deu para entender, né? Eles não estão ali para fazer uma apresentação, e sim uma demonstração da diferença, né? Do que eles podem transportar ali pelo significado também, né? Aquilo ali. É o que eu consegui entender nessa música. Dona Sandra, alguma questão, alguma observação?
Seu Júlio também, se quiser. Já aproveita que ela abriu o microfone. Estamos aprendendo, mas bem delicado, né, esse meio de transporte ali, né? No nosso pouco conhecimento. Ali onde eu li que ele disse que ele apanha os anéis, onde as pessoas não fez falta a ninguém e não notaram, né? Fica bem delicado esse ponto. Mas nessa aí o Erasto depois ele dá uma explicaçãozinha ali, que não é bem assim. Ele não quis entregar, que ele fez a malandragem lá e tirou o anel de quem não devia, né? Então, já... Daí ele fala que não prejudicou ninguém. Né? Então, há essa possibilidade. Né? Jaque Portalete. Eu também aqui, né, no momento de aprendizado que a gente está, fico me questionando quando a gente vê aqueles filmes, tipo assim, o Exterminador do Futuro, que tem que eles utilizam uma massa diferente, como se fosse algo espelhado, assim, na minha cabeça passou como se esse fluido pudesse parecer com aquilo ali, né? É algo que a gente faz associações mentalmente, parece uma coisa tão impossível, e que aí quando tu começa a estudar o mundo espiritual, tu vê que não é só impossível na mente da gente, né? Eu não sei por que eu fiz essa associação, mas me pareceu uma forma... O Doutor Estranho, nesse estilo Marvel, né? A força da mente movimentando. É necessário tanto estudo, a gente está ainda tão no início, né, para conseguir compreender tudo isso. É bonito isso, é muito interessante. Mas a nossa ciência física, quanto a gente tem numa área só específica, a gente para uma faculdade é quantos anos, quanto estudo, agora já imaginou a gente querer estudar o espiritual, que é muito importante, e a gente ainda quer sair atirando para tudo que é lado, aprender sobre tudo. Não é? É como disse o Lucas, né, campeão? Nós estamos limitados nesse arcabouço aqui na Terra, né? Nós somos limitados na compreensão de um todo que Kardec vai nos trazer aqui na codificação. Os espíritos vão nos mostrar esse mundo que para o mundo material aqui é uma coisa impressionante, faz difícil compreensão. E aí, eu digo, vou um pouco além usando a arte, nós passamos a compreender, Wilson, o que é o ouro de tolo que o Raul de Seixas dizia. Eu sou humano, material, né? Me sinto um perfeito idiota aqui, que usa 10% da capacidade mental, né? E por isso que nós, espíritos, não podemos nos sentar no apartamento com a boca escancarada, cheia de dentro, esperando a morte chegar. Olha o mundo que se abre para nós. A gente ainda estuda muitas vezes o lado espiritual, enxergando pelo prisma material. E outra coisa que aqui no final me chamou a atenção, vou colocar para você, assim, ó, que onde que está aqui agora? Bom, passou. Vamos adiante, que eu já retorno ao meu pensamento. Vanessa? Oi. Quer minha opinião? Sim, opinião. Eu não tenho muita... como é que eu vou te dizer assim? Não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que são dois sentimentos, tá? É aquele sentimento de, meu Deus, como é que isso acontece? Porque a gente, de fato, não compreende essas leis, né? É algo muito diferente. A gente tem mania de pensar no tangível, né? Vou transportar esse objeto com a mão e fico imaginando o espírito vindo ali com o fluido do médium, com dele, envolvendo, fazendo se tornar invisível, transportando. Então, é algo bem... Mas eu fico pensando assim... É factível da gente acreditar nisso, porque o próprio mundo espiritual a gente não enxerga, né? Tem as colônias, tem os espíritos, é um mundo invisível, de fato.
Então, assim, eu acho que tudo isso, se a gente for pensar, é uma novidade, algo, mas tudo que aquilo que a gente não compreende, né, que a gente não conhece, a gente acha diferente, às vezes acha até impossível ficar pensando, meu Deus, como é que isso acontece? Mas tá ali a explicação para a gente, né? Eu acredito que conforme forem passando cada vez mais, que a gente vai evoluindo, né, as pessoas, a gente vai descobrindo mais essas leis, e isso vai se tornando cada vez mais claro para a compreensão da gente, né? Mas eu acho assim, para mim essa daí é algo que eu fico assim, nossa, que diferente isso aí. E aí eu fico já pensando, me lembro daquelas simpatias que faziam antigamente quando sumia alguma coisa, eu não me lembro, mas tinha, né, que cantava musiquinha e pedia para devolverem o objeto, né? Fiquei pensando se não, uma das coisas que eu perco não foi alguém que levou, mas está ali no próprio livro dizendo que é muito mais por desorganização da gente do que um espírito vir e pegar alguma coisa, né? Mas é bem interessante esse tema. É a história do São Longuinho, da vela poderia do pastoreio, por aí que ia. Tá. E assim, ó, essa parte até que eu ia comentar aqui no final, aqui a observação dele, que não é agora, porque a gente dá uma estudada sobre isso aqui, que a gente não achou alguma coisa em casa, já vai atribuir que seria um espírito que transportou. Primeiro tem que ver que não está perdido. Depois, o espírito que transportou não foi o encarnado. Por último, a possibilidade de ser um espírito desencarnado, o que a gente já estudou aqui, muito difícil, não acontece assim com a maior facilidade. Há possibilidade, mas há uma certa dificuldade. Né? Alguém levantou a mão, não? Não. Eu. Ah lá. Manda, Sandra. Eu compartilhei ali um vídeo, quando eu fazia estudo lá no Ceará, o Luiz Roberto, o Scholl, falou para nós uma história do Divaldo Franco, quando ele foi operado a garganta por espírito Sheila, que se materializou, né? Daí, no final da cirurgia, ela perguntou para ele se ele queria mais alguma coisa. Daí ele falou que queria, eu quero. Uma vez uma amiga minha me falou que lá acho que era na Bavária, tinha uma flor muito linda, que era a Edelweiss. Ele disse que queria ver essa flor, daí o espírito da Sheila fez cair as pétalas dessa flor nas mãos dele. Eu não me lembro, mas parece que até hoje ele tem guardado essa flor intacta dentro de uma caixinha, que foi o espírito que trouxe para ele, né? Para dizer que tinha acontecido mesmo. Sim. Daí eu compartilhei um vídeo dele contando a história ali no grupo, se alguém quiser olhar depois, né? Eu não assisti, mas eu conferi aqui que alguém tinha colocado alguma coisa, aí vi que tem um vídeo ali, não abri, mas... Então, aí conta a história ali da... E eu agora estava pensando, essa era a minha dúvida, se quando transporta uma flor, se tem tempo determinado para ficar ali, ou é tempo indeterminado daquele objeto que foi transportado. Pela história, que eu não lembro direito que ele contou, mas parece que ele tem guardado a flor, tá inteira, não tinha despedaçado nada. Uhum. E daí, o que vocês acham da duração dessa flor? Como é que a gente vai saber até quando ela duraria? Eu acho que deve ter alguma coisa que eles devem colocar, algum tipo de fluido, alguma coisa que a gente não conhece de preservação, assim como a gente coloca, por exemplo, no leite, hoje em dia pasteurizado lá, que ferve para durar mais, sabe? Deve ter uma química, alguma coisa, porque se fosse só pegar uma flor de um lugar e trazer para outro, essa flor não ia perder as características dela de, por exemplo, nascer e morrer, né? Ela ia ir ali se despedaçando, ia se decompor, mas alguma coisa eles devem ter envolvido, tem muitas coisas que a gente desconhece, para preservar aquele objeto daquela forma, né? Eu imagino que é por isso que ela não se desfez, alguma energia, alguma coisa que a gente não sabe, né? Como se colocasse um remedinho ali para preservar e ficou. Porque pela matéria ela ia se... Porque pelo que eu entendi, esse fato de transportar não vai mudar a matéria que está dentro do material. Até tem uma passagem ali que diz que se ele mexesse na matéria ali, ele podia se desmanchar, né? Alguma coisa assim, eu não me lembro bem da passagem ali, mas que poderia fazer aquela alteração. Eu imagino que ele transporta, mas não modifica, mas nesse caso específico,
eles devem ter feito algum tipo, deve ter alguma coisa ali que impede essa flor se desmanchar, né? Levantaram a mão ali, Jaque ou o Walter, um dos dois. Eu me questiono se não seria o mesmo fenômeno das relíquias da igreja, que a gente vê os documentários e tal, como aqui perto de nós tem o coração, né, do padre ali de Caró, e outros corpos de santos que permanecem intactos, né, após muito tempo depois da morte, assim. Fico me perguntando se esses fenômenos não teriam alguma correlação. Jaque Pozo, responde a outra Jaque. Nossa. Aí tu tá querendo demais, né, meu amigo? Quem sou eu para responder a Jaqueline? Mas assim, ó, já que eu fui citada, desde da semana passada, mas a semana passada eu estava bem atrapalhada aqui, e continuo, mas não, só que não. Assim, ó, o que me chamou bastante atenção, primeiro, a total ignorância, eu não sabia que existia esse tipo de não sabia. Nunca tinha ouvido falar assim. Não que eu saiba muito, mas todos os outros que a gente falou até aqui, eu já tinha ouvido falar, enfim. E aí o que me pegou desde a semana passada eu fiquei me questionando com a parapsicologia, né? E até fui olhar depois do nosso encontro e confesso que não entendi. Existe assim, um comparativo ali, mas eu li, não entendi, fiquei de voltar e a semana passou e estamos aqui, eu não vi. Mas então, assim, ó, eu fico me questionando até que ponto é a influência dos espíritos e até que ponto é a mente, porque pela parapsicologia, a mente, as pessoas têm essa força de movimentar objetos, enfim, e deve ter de transporte também, né? Então, eu vou botar uma lenha nessa fogueira aí, né? Mas é tudo em função, assim, de querer aprender mesmo. E a Jaque eu não sei responder, mas eu acho que existe a gente fica mesmo pensando, as coisas, na verdade, se entrelaçam, né? Seja ciência, seja religião, seja uma religião com outra religião, a gente que tem essa formação católica, né? Eu mesmo agora na Páscoa fico bem confusa, assim, porque eu gosto de rituais, daí o Domingo de Ramos, eu entro numa crise, eu fico meio, eu não sei bem a expressão em psicologia que a gente usa, mas eu saio um pouco mas eu tô aqui, eu quero aprender, eu quero saber, e eu acredito realmente na influência dos espíritos. É muito interessante, porque lá, quando eu fui no Google pesquisar, ele trazia isso, ele compara as duas coisas, mas eu realmente não entendi, talvez tenha que me aprofundar ou deixar para as pessoas que sabem mais, que sabem mais da doutrina espírita explicar para nós. Aqui, ó, segundo aquela nota 19 aqui, do Erasto, da questão 19, ele diz que não é a matéria propriamente dita que envolve um fluido tomado. Metade no perispírito do médium, metade do espírito que opera. Então, aqui já nos leva para ter um pensamento assim, que seria uma coisa que da dificuldade que tem, que depende dos dois. Mas o Wilson levantou a mão bem na hora certa ali, que eu ia passar para ele, porque a coisa está apertando aqui. Tem tanto assunto para falar, mas vamos começar achei interessantíssima a colocação de Jaqueline Pozo, porque existe dentro do movimento espírita um pensamento de que o espírita não pode se vincular a nenhuma religião, e até dizem que o espiritismo é religião.
Então, para não me estender, eu vou pedir para a Jaqueline Pouso, a hora que puder, leia na Revista Espírita de 1868, o pronunciamento de Allan Kardec de novembro, que está no mês de dezembro, referindo-se ao Dia dos Mortos. Ali ele fala. E depois tem uma palestra que eu fiz também, que tem a carta de Allan Kardec a Lyon, aos espíritas lioneses, também encontra no Google. Resposta, acho que é, de Allan Kardec aos espíritas lioneses. Que essa era um questionamento, que ele dizia assim, ó, que depois que as pessoas conheceram o Espiritismo, elas voltaram a acreditar em Deus, a frequentar as igrejas. Então não há impedimento, a não ser que a casa crie um impedimento estatutário, que seria um desvio doutrinário, segundo o meu entendimento, salvo o melhor juízo. Mas alguém, quem é que falou aí? Deus, foi eu. Não, assim, ó, só para facilitar para o grupo, se tu puder, depois de um tempo, de colocar no grupo ali o acesso daí para essa... Coloca os dois, coloca esse da Revista Espírita de 1868, que é a homenagem dele ao Dia dos Mortos, que ele fala sobre o Espiritismo ser ou não religião, e essa carta aos lioneses. Vou fazer isso. Mas aí, o nosso tempo está meio curto, vamos chegar aqui nos nossos pontos de estudos de hoje. Questão 99. Kardec fala aqui que o fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável. É que alguns médiums só obtêm estado sonambúlico. E eu pesquisei quem é o médium brasileiro. Vou compartilhar com vocês aí. Vamos ver se eu acho que está aqui. Que já realizou isso. E nós temos aqui a foto de Ana Prado, que era uma médium, eu acho que era da Paraíba, e ela se prestou para alguns experimentos, e aquilo está em estado sonambúlico, e os espíritos respondem que é mais comum, mas é possível realizar em estado visível, aliás, estado desperto, né? Porque no estado sonambúlico a pessoa desprende mais facilmente os fluidos necessários para esse fenômeno. E aqui tem uma particularidade, olha só. Se fosse essa foto tirada hoje, dava para dizer que isso aqui é Photoshop, porque ela tornou transparente o próprio corpo. Não sei se voluntária ou involuntariamente, mas o fato é que foi registrado. Tanto que aparece aqui, através das pernas dela, a cadeira onde ela estava sentada. Inclusive o próprio vestido, vou aumentar um pouco a imagem para vocês verem, se tornou transparente. Não consigo aumentar mais. E aqui tem, ó. Mas deu bem para ver, sim. Foto de Ana Prado. Processo de desmaterialização. A parte inferior das pernas da médium de seu vestido está transparente, permitindo que se veja as armações de madeira da cadeira. Como eu disse, se fosse hoje, seria bem facilmente fazer um embuste com Photoshop, mas isso não existia na época. E tem outras coisas que eu anotei aqui, ó. Onde é que está? Eu destaquei aqui, ó. A multiplicidade de fenômenos que prodigalizava, tipologia, efeitos luminosos, sonambulismo, materialização, escrita direta, destaquei transportes, levitação e por aí vai. Outra coisa, seus abundantes fluidos ectoplásmicos registram diversas atas daquelas memoráveis sessões. Propiciavam a materialização, e aqui um detalhe importante, de mais de um espírito ao mesmo tempo. O que é materialização? É uma espécie de condensação para que os nossos olhos possam ver e até serem tocados, de forma tal que eles apresentam inclusive temperatura, e a pessoa que não está informada pode até confundir com uma pessoa encarnada. Então ela tinha bastante fluido para esse tipo de fenômeno. E mostra que ela no estado sonambúlico é que fazia isso. Então é mais comum no estado sonambúlico. Se numa casa, por exemplo, aparecerem objetos do nada ou forem retirados, e isso até o Marino lembrou, é só no caso de haver um médium capacitado para isso. E geralmente ele tem que estar dormindo em sonambúlico, estado sonambúlico, e que se confunde quando a pessoa está deitada.
Então, diferentemente do que nós falamos no último encontro, nós nos baseamos no que o Espírito respondeu, não é o caso. Eu fiquei pensando depois que ele dizia que a maioria dos casos do desaparecimento era porque um Espírito retirou, que bastava pedir para ele trazer de volta. E aqui Erasto diz que não, que a maioria dos casos é por descuido da pessoa. E também depende desse fator, né? Ter um médium presente. Se for retirado com a presença do médium, o médium não está mais lá, ele não vai trazer de volta. Outra coisa é a questão do prejuízo. Se ele retira de algum lugar, claro que vai haver prejuízo. Outra questão que foi levantada aqui, nosso tempo está curto, a questão da penetração. Erasto diz que os objetos não podem atravessar paredes, eles não podem se tornar desagregados. Eles são tornados invisíveis e colocados no ambiente, e daí retirada a sua invisibilidade. E também nós vimos que, dependendo da quantidade de energia, pode trazer um objeto maior ou menor. Isso foi... Quem é que foi que falou? Acho que foi a Jaqueline. Não me lembro quem é que falou aqui sobre... Acho que não foi a Jaqueline. Sobre a durabilidade. É claro, os objetos não mudam de propriedade, eles simplesmente são transportados. Eu não vi esse vídeo, eu até vi o Divaldo falar, mas não me ative se essa planta ainda está viva ou está conservada, porque é possível conservar as folhas, mas embora secas, né? Para comprovar. E que ele recebeu da Sheila. Vamos ver um outro ponto importante aqui para o nosso estudo. Poderia trazer flores de outro planeta, ou outro objeto? O Espírito disse que não, porque não é capaz, mas outro Espírito poderia. Já Erasto disse que não se pode trazer nada de outro planeta por causa do meio. E a gente sabe que cada planeta tem sua constituição física, embora com os mesmos elementos, em peculiaridades diferentes. É a pressão atmosférica, a temperatura, uma série de fatores em que não se permitiria pegar uma planta, um ser vivo, principalmente um objeto de lá, trazer para cá. Claro que uma pedra até poderia, né? Mas qualquer coisa viva não teria como sobreviver num ambiente diferente. Seria como pegar um peixe das profundezas do oceano e trazer para a Terra. Até, da proposta, um peixe da profundeza do oceano não pode vir nem à superfície do oceano, por causa da diferença de pressão. Agora imagine vir para a Terra. Isso dentro do próprio planeta. Então, de um planeta para outro, é impossível trazer alguma coisa viva, uma flor, por exemplo. Vamos ver o que tem mais aqui de importante. Eu acho que era isso do meu ponto que eu, na hora, imaginei em comentar. Outra coisa. Tem uma parte aqui no começo que Kardec coloca, chamou muita atenção. As respostas que seguem foram dirigidas aos espíritos que operaram, mas as respostas que se ressentem por vezes da deficiência dos seus conhecimentos. Submetemos-los ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e eles a completou. E daí ele completa na outra frase: um é o artista, o outro o sábio. Porque muitas vezes nós fazemos, isso é muito comum, coisas sem sabermos como e porquê. Eu me recordo quando eu era pequeno, nós morávamos para fora da cidade, né, no interior, e o meu pai, às vezes quando a gente mudava de endereço, não tinha um poço, ele fazia um poço para obter água e colocava uma pedra de cal dentro. Eu ficava olhando, tipo, para que essa pedra de cal? E nem sei se o pai sabia a razão exata. Eu achava que era um tipo de simpatia ou para deixar a água melhor, pura. E depois eu fui descobrir que, na verdade, a pedra de cal é para deixar a água alcalina o suficiente para que a acidez dela, quando é ácida, não prejudique o organismo. E como não havia, naquele tempo, um medidor do pH da água, preventivamente as pessoas já botavam a pedra de cal, o cal dolomita, que chamam, né, na água. E esta semana, semana passada, eu vi só o começo, não assisti porque o vídeo é mais de 1 hora. Se não me engano, é um canal chamado Ponto Azul, coisa parecida. E a pessoa entrevistava um homem que se diz
ex-espírita, ex-palestrante espírita, e que se decepcionou com o espiritismo, agora deixou de ser espírita. Eu até vou assistir para ver quais os fundamentos dele. Esse cara deve ser esse tipo assim de a pessoa que não era, que com certeza não era um sábio, não é um sábio, porque ele apenas sabia na superfície. O simples fato da pessoa ser palestrante não quer dizer que ela domine o conhecimento do espiritismo. Porque palestrante é comum, a pessoa entra num grupo de estudo, às vezes nem está num grupo de estudo, dependendo da casa, e por falta de pessoas voluntárias com capacidade, pergunta-se a ele, quer fazer a palestra? A pessoa se acha capaz e faz. Mas ela vai, muitas vezes, emitir sua opinião, não a doutrina em si. Tem que tomar muito cuidado com isso. E essa pessoa dizia que foi palestrante por 30 anos. Aí eu me pergunto, ele estudou profundamente o espiritismo? Porque eu não acredito que uma pessoa que tenha estudado o espiritismo e compreendido o seu conteúdo vá de uma hora para outra ser um detrator do espiritismo. Porque nós olhamos assim, até hoje, um dos que eu mais admiro, dos que eu conheço, que é Divaldo Pereira Franco, no seu conhecimento da doutrina espírita, ele não parou de estudar. E ele mesmo relata em suas palestras que muitas vezes se coloca numa situação de saia curta em relação das perguntas que a ele são feitas. E quando ele não sabe, em algumas oportunidades, ele vê como se fosse um prompt, uma fita que passa, trazida pelos seus guias para auxiliá-lo. Agora, quem não tem essa faculdade mediúnica, não tem essa assistência, até mesmo por não ter mérito, como é que vai sair por aí propagando o espiritismo como se fosse um profundo conhecedor? Quando nós não sabemos, devemos ter humildade de dizer, é minha opinião. E quando está escrito aqui nas obras básicas, é o que está nas obras básicas. Daí fundamentado. Para que depois a gente não faça como esse homem, que vai lá e começa a falar. Eu não vi o vídeo inteiro, mas ele deve dizer coisas bem chocantes assim. E não é o primeiro caso, tem mais de um caso. Às vezes são pessoas que são fascinadas, caem na lábia dos sofistas, porque os sofistas são muito lábios, eles dizem meias verdades para incutir em nós mentiras. E se a pessoa não for previdente, acaba caindo nessa armadilha. Então nós temos que ver quem é que está falando. É o prático ou é o sábio? Erasto, para o espiritismo, é o sábio, porque ele tem maior conhecimento do que todos os espíritos que aqui foram questionados. Que os que foram questionados eram os que faziam o fenômeno acontecer. Mas, como eu volto a dizer, às vezes não sabiam como isso acontecia. Então, só fico alerta para nós tomarmos cuidado nos nossos estudos e também do que nós lemos por aí, porque uma pessoa menos avisada, ou que não estudou profundamente o espiritismo, vendo um comentário dessas pessoas, pode acreditar que está equivocada e deixar de estudar mais aprofundadamente o espiritismo e se deixar levar pelos comentários e pelos discursos sofistas dessas pessoas. Eu estava procurando aqui, encontrei a resposta número 3 aqui, também me chamou bastante atenção aqui. Ó. Se a produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e poderia se produzir por outros médios com mais facilidade e prontidão, e a resposta, a produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e não poderia se produzir senão com a natureza correspondente pela prontidão, o hábito que adquirimos, correspondendo frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande socorro, ou é de grande valia. Então, por isso que as pessoas que têm essa aptidão e ela tem essa relação com o espírito, várias vezes, frequentemente, fazendo esse tipo de fenômeno, facilita para o espírito, porque há essa correspondência, essa afinidade que, como toda a faculdade mediúnica, ela se desenvolve pela prática e o contato com o mesmo espírito, com o mesmo médium, vai criando essa afinidade. Tem que ter o cuidado para que essa afinidade não seja com um espírito inferior também, né? Só um complemento aqui, ó.
Eu disse que o Erasto falou que não se torna penetrável a matéria para atravessar a parede, mas ele complementou: as criações dos espíritos, ou seja, quando não é o transporte, é criação, que eles pegam o fluido universal e tornam um objeto. Esses objetos geralmente são temporários. Em alguns casos mais raros, eles se tornam permanentes, até por interesse do espírito. Eu não me lembro qual é o espírito agora, que deixou um pedaço das vestes. A pessoa, quem se manifestou, não me recordo agora se era Divaldo ou Chico Xavier, porque foi pedido para que houvesse uma prova. Acho que foi esse mesmo episódio do Divaldo aí, da Sheila, que ela deixou um pedaço do vestido. Claro que era um vestido não físico da Terra, né, mas que ela materializou de forma que ficasse permanente. E esses podem ser materializados em qualquer lugar, mesmo num ambiente fechado. Bom, nós já estamos no nosso horário, está muito interessante, foi uma questão, mas uma questão que nos deu o que pensar, nos deixa matéria para estudo, para reflexão, porque não esgota aqui, simplesmente nos comprova que ainda temos bastante a estudar e comprova que a necessidade de estarmos aqui também. E agora nos resta aproveitar esse momento de união, de serenidade, de pensamentos elevados, para juntos nos elevarmos em pensamento e acompanharmos o nosso irmão Lucas na prece de agradecimento por este estudo, enfim, de agradecimento por tudo que temos e de encerramento do nosso estudo de hoje. E radiação também para aqueles irmãos que estejam em cidade. Temos essa semana alguém ligado à casa aqui que passou para o lado espiritual da vida, também a nossa irmã Tair. Então, deixamos com o Lucas e nós vamos acompanhar mentalmente. Então, nesse momento, que possamos agradecer esse ambiente maravilhoso de estudo que nos propicia conhecimentos acerca dos fenômenos mediúnicos. Que possamos nos preparar para as atividades da vida e esse conhecimento nos embase, nos oriente, nos dê recursos para o momento chegado a exercer as atividades dentro de um centro espírita. Que possamos engrandecer o nosso conhecimento, que possamos nos tornar mais propícios ao trabalho, pois é chegada a hora do serviço, do servir, de estar à disposição da benevolência divina. Que possamos agradecer esse conhecimento produzido por Kardec, amparado pelos espíritos superiores, que possamos ser dignos deste conhecimento, que possamos auxiliá-los, sendo mão amiga e colaborador da paz e da união, tanto do plano espiritual quanto do plano físico. Que possamos levar os pensamentos de amor, caridade e auxílio àqueles irmãos que necessitam, em especial aqueles que muitos daqui desencarnam do plano físico e se encontram atualmente em estado de perturbação natural do processo de passagem do corpo físico para o plano espiritual. Então, que a bondade divina os encontre, os ampare e console, que encontram recursos para auxiliar não só eles, mas aos familiares, que permanecem e muitas vezes se perturbam, se frustram, que em seu coração seja chegado a paciência, o amor e a caridade divina, para que encontrem recursos para encontrar o consolo e a tranquilidade da existência. Obrigado, Pai, pela nossa encarnação. Obrigado, Jesus, pela tua mensagem. Obrigado aos benfeitores amigos pela produção dessa doutrina maravilhosa que nos dá o alento, o consolo e a tranquilidade
e cada dia mais e mais nos instiga a conhecer e aprender. Que sejamos propícios a este conhecimento, que estejamos prontos para o trabalho que sempre há de vir no nosso dia a dia. Que assim seja. Sim, seja. Sim, senhor. Muito obrigado pela participação de todos. Até domingo que vem, com o item número 100. Já, aqueles que puderem dar uma lida antes, a partir do número 100, daí vamos ver até onde vamos. Já, e que tenham uma boa semana aí com seus familiares, com todos. Um bom domingo a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom domingo a todos. Tchau, bom domingo. Tchau, tchau. Tchau.